Nesse vídeo, tendo concluído o modo objeto no Blender, nós vamos começar a falar sobre o modo de edição. Bom, no modo de objeto, nós aprendemos a utilizar os comandos básicos de transformação para manipular os objetos por inteiro. Agora, no modo de edição, nós vamos aprender a manipular a geometria dos nossos objetos. Então, para conseguirmos entrar no modo de edição, nós primeiro precisamos estar com um objeto selecionado. Tendo selecionado o objeto, nós podemos vir até a barra inferior da janela 3D, na opção Object Mode, e clicando nela nós podemos ver vários outros modos, entre eles o modo de edição, que está marcado aqui como Edit Mode. E clicando nele, nós podemos ver uma mudança no aspecto do nosso objeto. Nós também podemos alternar entre o modo de objeto e o modo de edição utilizando a tecla Tab. Bom, explicando sobre como funciona o modo de edição. Nós vamos manipular a geometria do nosso objeto através dos vértices, das arestas e das faces que ele apresenta. Quanto aos comandos, são praticamente os mesmos que nós vimos no modo de objeto, ou seja, o mesmo comando para selecionar, no caso o botão direito do mouse, selecionamos mais de um elemento com o botão direito mais o Shift pressionado, selecionamos ou desselecionamos tudo com a tecla A, e para os comandos básicos de manipulação utilizamos G para mover, R para rotacionar e S para escalonar, podendo, assim como no modo de objeto, utilizar os eixos, as teclas X, Y e Z para controlar o sentido das alterações. Uma coisa que vocês podem reparar é que cada um dos vértices do nosso cubo está marcado com um pequeno ponto. Isso porque nós estamos no modo de seleção de vértices. Como vocês podem ver, eu posso selecionar os vértices do nosso objeto individualmente. Caso eu queira alternar para o modo de seleção de arestas ou faces, eu posso vir até aqui na barra inferior, onde eu tenho três opções, sendo que uma delas, que é a seleção de vértices, está habilitada. Se eu clico na opção de seleção de faces, por exemplo, vocês podem ver que agora cada uma das faces do nosso objeto está marcada com um ponto. E eu posso selecioná-la por inteiro. O mesmo vale para o modo de seleção de arestas. Utilizando o Shift mais o botão esquerdo do mouse, eu posso inclusive selecionar todos eles ao mesmo tempo. Assim eu posso selecionar uma face, posso selecionar uma aresta ou apenas um vértice. Mas eu não preciso alternar entre esses modos dependendo do tipo de elemento que eu quero selecionar. Por exemplo, se eu quero selecionar uma aresta, tudo que eu preciso fazer é clicar em dois vértices adjacentes que formam essa aresta. E agora, para todos os efeitos, eu tenho uma aresta selecionada. O mesmo vale para as faces. Se eu clico nos vértices que se juntam para formar uma face, agora eu tenho controle sobre ela. Uma ferramenta que vai se diferenciar do modo de objeto para o modo de edição é a ferramenta de exclusão, que nós utilizamos para deletar os elementos na nossa cena. No modo de objeto, eu seleciono os elementos que eu desejo apagar e utilizo a tecla X. E aí o que aparece é apenas um botão para confirmar a exclusão desses elementos. Mas no modo de edição, quando eu utilizo a tecla X,
o que eu tenho é um menu com algumas opções diferentes de exclusão. Focando nessas 5 primeiras, a opção para excluir os vértices, obviamente vai excluir os vértices do meu objeto. Como vocês podem ver aqui, tudo que sobrou do meu objeto foi isso, porque os vértices foram excluídos e junto com eles as arestas e as faces que eles ajudavam a compor. Com a opção arestas, eu deleto apenas as arestas e as faces que elas ajudavam a compor. Os vértices, como vocês podem ver, continuam aqui no meu objeto. E com a opção de deletar as faces, eu deleto apenas as faces. Vocês podem ver que tanto os vértices como as arestas se mantêm. Com a opção apenas arestas e faces selecionada, o que nós temos é a exclusão de boa parte do nosso objeto, quando nós temos essas duas faces selecionadas. Se eu tenho apenas essa aqui, no nosso caso, e uso essa opção, o resultado é semelhante, né, à opção de deletar arestas. A opção apenas faces, aqui no nosso caso, ela se assemelharia bastante, o resultado dela se assemelharia bastante com a opção de deletar faces. Como nós podemos ver aqui, se não fosse pelo detalhe que na opção apenas faces, de fato apenas as faces vão ser deletadas. Essa aresta aqui, apesar de fazer parte das duas faces que foram deletadas, ela vai se manter na opção apenas faces. Enquanto se eu escolher apenas a opção faces, todos os elementos que estavam presentes aqui foram deletados. Uma coisa que vale a pena destacar é que a seleção dos elementos do nosso objeto inicialmente está limitada à nossa visualização. O que isso quer dizer? Digamos que eu queira selecionar todos os elementos, todas as faces do meu objeto. Para isso eu posso utilizar, por exemplo, como nós já vimos no modo de objeto, a tecla B e criar uma caixa de seleção envolvendo todo o meu objeto. Então, obviamente, todas as faces dele vão ser selecionadas. Só que no caso não é isso que nós observamos. Como nós podemos ver, duas faces ainda se encontram deselecionadas. Isso porque a visualização delas simplesmente estava desabilitada. Elas não estavam aparecendo na janela 3D, de acordo com a nossa visão, então nada de seleção para elas. Nós podemos alternar, nós podemos mudar essa situação tanto vindo aqui na barra inferior, onde nós temos essa opção, esse botão habilitado. Se nós colocamos o cursor sobre ele, aparece escrito Limit Selection to Visible, ou seja, limitar a seleção para os elementos visíveis. Se eu desmarcar essa opção, nós vemos agora o nosso objeto com alguma transparência. Dessa forma é possível selecionar elementos localizados atrás do nosso objeto. Nós também podemos acessar o modo Wireframe, que permite que nós tenhamos apenas a visualização da grade geométrica do nosso objeto. E nesse caso, elementos que estariam escondidos da nossa visualização agora podem ser selecionados também. O modo Wireframe, que nós acessamos com a tecla Z, ele também pode ser utilizado
no modo de objeto, mas aqui nós não temos muitas opções relacionadas a ele, já que no modo de objeto ou nós temos nosso objeto selecionado por inteiro ou não temos. Falando agora sobre algumas ferramentas no modo de edição, como eu já tinha falado, nós podemos selecionar vértices, arestas e faces e manipulá-los utilizando os comandos de rotação, escala e movimento. Contudo, apenas essas ferramentas não nos oferecem muitas opções, visto que nós não temos um objeto com uma geometria tão complexa, né? O cubo é um objeto relativamente simples. Mas existem ferramentas que possibilitam a gente criar novos pontos de controle. E é sobre essas ferramentas que nós vamos falar agora. Começando pela ferramenta de extrusão. Explicando o funcionamento da ferramenta de extrusão. Eu tenho um ou mais elementos selecionados, podem ser vértices, arestas e faces. E se eu utilizar a tecla E, eu vou criar uma cópia do elemento selecionado que vai permanecer conectado à geometria do objeto. Como vocês podem ver aqui, mais uma vez, eu tenho essa face selecionada, utilizei a tecla E aí eu criei uma extrusão. E como a minha face ela está conectada com o objeto, eu acabei criando mais 4 faces. E agora eu tenho um número maior de pontos de controle. Essa ferramenta pode ser utilizada com apenas arestas, como eu já disse, ou com vértices individuais. Seleciono um vértice, tecla E agora eu tenho uma cópia do vértice conectada com o vértice original, formando essa aresta. Eu posso selecionar ainda elementos que não estão conectados diretamente um ao outro. Por exemplo, eu selecionei esse vértice, agora vou selecionar esse, que não possui uma ligação direta, e esse. E utilizando a ferramenta de extrusão, eu criei 3 novos vértices e 3 novas arestas. Só essa ferramenta pode ser utilizada para criar um objeto bem mais complexo e que vai nos oferecer várias possibilidades de manipulação, como vocês podem ver. Uma outra forma de acessar as ferramentas de extrusão é através desse menu localizado na barra da esquerda na janela 3D, aqui na aba Tools. Aqui nós temos as opções Extrude Region e Extrude Individual. A ferramenta Extrude Region ela vai funcionar da forma como eu já mencionei, criando uma extrusão de um ou mais elementos. Já a ferramenta Extrude Individual, ela vai criar extrusões de elementos, só que de forma individual, ainda que eles estejam conectados. Por exemplo, selecionei essas duas faces, vou criar uma extrusão individual. A princípio parece que o que eu tenho aqui são 2 faces, da forma como aconteceria numa extrusão comum. Mas se eu seleciono apenas essa e puxo para cá, vocês podem ver que eu tenho 2 faces aqui, o que significa que elas já foram criadas de forma separada. É interessante saber quando utilizar
a ferramenta de extrusão normal e a ferramenta de extrusão individual. Por exemplo, se eu quero criar uma extrusão de cada uma dessas duas faces e utilizo a ferramenta de extrusão normal, esse vai ser o resultado. Por que que isso acontece? Quando eu crio a extrusão de uma face, isso não acontece com vértices ou arestas, vocês podem ver que uma linha azul aparece. Essa linha vai determinar a orientação da minha extrusão, e ela é determinada pela orientação da face original. Quando eu tenho mais de um elemento selecionado, mais de duas faces, na verdade, a orientação não vai ser de nenhuma das duas, e sim de um ponto mediano entre elas. É por isso que quando eu crio uma extrusão de duas faces dispostas desse modo, o que eu tenho é isso. Quando eu criei duas faces que estão apontando para direções opostas, por assim dizer, esse acabou sendo o resultado. Acabei tendo essa extrusão não tão boa, né, das minhas faces. Eu até posso corrigir aqui utilizando as ferramentas de movimento, mas existe uma forma mais simples de se fazer isso, que é utilizando a ferramenta de extrusão individual. E agora vocês podem ver que eu tenho, né, duas extrusões criadas de uma forma bem mais harmoniosa, digamos assim. Continuando sobre as ferramentas que nós temos disponíveis nesse menu, logo abaixo das opções de extrusão, nós temos a ferramenta Inset Faces, que nós podemos acessar por aqui ou com a tecla I, tendo uma ou mais faces selecionadas. Com a face selecionada, tecla I, então eu criei uma nova face a partir da que eu tinha selecionado. E, por consequência disso, outras faces surgiram. Essa ferramenta funciona de uma forma semelhante com a ferramenta de extrusão. Se eu selecionar uma face e utilizar o E, vocês vão ver que eu crio uma extrusão normalmente. E aí, com o botão direito do mouse, eu reseto a posição dela para a posição original. Vocês podem ver que eu ainda tenho a extrusão, porque esses pontos que aparecem nas arestas, na verdade, representam uma face, que estão tão diminuídas, né, que a gente não consegue reconhecer. Mas basta pegar essa face e mover para cima, que você já vê essas novas faces aparecendo. E aí, para ter um efeito semelhante ao que eu consigo no Inset, tudo que eu ia precisar fazer ia ser escalonar essa face em todos os eixos. A diferença principal da ferramenta de extrusão para o Inset Faces surge quando eu escolho mais de uma face. Por exemplo, agora tenho duas faces, vou usar a ferramenta de extrusão. E aí, esse é o resultado que eu obtenho. Agora, selecionando essas mesmas faces e utilizando a ferramenta de Inset, nós temos um resultado bem diferente. Quando eu uso essa ferramenta ainda, surgem algumas opções, surge um menu bem embaixo dessa aba, surge um menu com algumas configurações que podem ser ajustadas. E aí vocês podem ver que as configurações dessas novas faces que foram criadas, né, mudam completamente. Uma outra ferramenta
que está disponível nesse menu é a ferramenta Make Edge e Face. O que essa ferramenta vai fazer vai ser possibilitar a criação de novas arestas e novas faces. Como ela vai funcionar? Digamos que eu tenho aqui esses dois vértices, essas duas arestas, né? E eu queira conectar esses dois vértices. Basta selecionar os pontos que eu quero ligar e utilizar a tecla F. Então eu tenho uma nova aresta. Se eu escolher 3 ou mais vértices e utilizar essa ferramenta, eu tenho uma nova face criada. Mais uma vez, seleciono os vértices que vão compor a aresta que eu quero criar, tecla F, tenho a aresta nova. Para criar uma face, escolho os vértices que vão compor essa face e com a tecla F eu tenho criada a minha nova face. Então nós temos aqui mais uma ferramenta que vai nos possibilitar criar novos pontos de controle no nosso objeto. A próxima ferramenta que nós vamos ver aqui vai ser a ferramenta Subdivide, que é a ferramenta de subdivisão. Essa ferramenta vai funcionar tanto com arestas quanto com faces. Vocês podem ver aqui que eu tenho dois vértices selecionados, formando uma aresta, e selecionando a opção Subdivide, vocês podem ver que surgiu um ponto bem aqui no meio da aresta, representando a subdivisão. E eu posso aumentar o número de divisões através desse menu que apareceu aqui embaixo, onde a primeira opção que aparece é Number of Cuts, ou o número de cortes que eu vou fazer na minha aresta. Se eu aumentar esse número, vocês podem ver que o número de vértices aumenta. E essa ferramenta também vai funcionar com as faces. Eu tenho uma face selecionada, utilizo o Subdivide, e agora vocês podem ver que foram feitos dois cortes, na minha face, dividindo ela em 4 partes. E da mesma forma que eu fiz aqui com a minha aresta, na opção Number of Cuts eu aumento o número de divisões na minha face. Uma outra ferramenta bem útil que nós encontramos aqui é a ferramenta Loop Cut. O que essa ferramenta vai fazer? Primeiro, nós podemos acessá-la tanto através do botão quanto através do atalho Ctrl R. E bom, até agora nada aconteceu, mas se eu colocar o cursor em cima do meu objeto, vocês podem ver que surgiu essa linha em torno do objeto. Dependendo de onde eu posiciono o cursor, o posicionamento dessa linha muda. E se eu confirmar com o botão esquerdo do mouse, eu tenho a criação de um loop. Vocês podem ver que esse corte ele dá uma volta inteira nesse conjunto de faces, Mais uma vez, Ctrl R.
seleciono utilizando o cursor, posicionando o cursor, o local onde eu quero criar o loop, e com o botão esquerdo eu confirmo. Assim que eu pressiono o botão esquerdo, podemos ver o corte já formado, e eu tenho a opção de posicionar o local onde ele vai se estabelecer. E aí, mais uma vez, com o botão esquerdo do mouse, eu confirmo, e agora eu tenho novos vértices no meu objeto. Assim como nas subdivisões, eu posso aumentar o número de cortes utilizando essa ferramenta. Eu posso fazer isso de uma forma rápida, utilizando o scroll do mouse, girando ele para trás eu diminuo, e girando para frente eu aumento o número de cortes, como vocês podem ver aqui. Então basta confirmar com o botão esquerdo do mouse. Se eu não quiser movê-los, se eu quiser que os cortes se estabeleçam na posição inicial, eu utilizo o botão direito do mouse. Uma outra forma de selecionar os elementos que compõem um loop, além de selecionar os vértices individualmente, é utilizar o comando Alt, Shift, botão direito. Se nós posicionamos o cursor próximo ao loop e utilizamos esse comando, Alt, Shift, botão direito, podemos ver que todo o loop é selecionado. E como os loops eles são cortes, que dão uma volta na geometria do nosso objeto, em uma parte da geometria do nosso objeto, é claro que loops originados por outras ferramentas, como no caso aqui a ferramenta de extrusão que originou esse loop, eles também vão poder ser selecionados utilizando esse comando. Aqui no caso eu tenho uma aresta que serve tanto para esse loop quanto para esse. Se eu utilizar o Alt Shift botão direito nessa aresta, nenhum loop é selecionado. Agora, se eu faço isso aqui ou aqui, podemos ver que todo o loop, incluindo essa aresta que servia para os dois, foi selecionada. Essa é uma ferramenta útil para alguns casos onde os loops são formados por muitos elementos. Por exemplo, aqui a gente tem vários vértices, selecionar um de cada vez ou utilizando alguma outra ferramenta, daria um certo trabalho. Em vez disso, nós utilizamos apenas Alt, Shift, botão direito. E agora todo o loop está selecionado para a gente manipular da maneira que nós quisermos. Agora que nós já falamos sobre as ferramentas de Loop Cut e outras ferramentas que adicionam pontos de controle ao nosso objeto, eu vou falar sobre um problema que pode acontecer durante a manipulação das geometrias. Para dar exemplo, eu fiz essa figura e criei dois loops nela, um aqui e outro aqui. O que pode acontecer? Vamos dizer que eu queira trazer esse vértice um pouco para cá, mas sem tirar ele dessa posição, sem deixar ele alinhado com esses dois vértices, de modo que essa forma continue reta. Isso não vai ser problema, porque a orientação, a orientação dessa aresta, a orientação desse vértice, ela está alinhada com o eixo X. Então tudo que eu preciso fazer é mover o vértice no eixo X, e ele apenas se desloca sem deformar essa aresta. Eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, com o loop inteiro. Mas com esse loop aqui a coisa fica diferente, porque eu posso colocar, por exemplo, nessa visualização, e aí eu vou arrastar, eu vou selecionar apenas um vértice, vou colocar na visão de topo e vou arrastar.
E o que vocês podem ver é que a geometria, né, do meu objeto acabou sendo bastante alterada. Eu posso tentar nessa visualização também mover, não em um eixo específico, mas mover apenas usando o mouse com a ferramenta de movimento. Mas vocês podem ver como é difícil, né, manter o vértice alinhado com essas arestas. Então, qual é a solução para esse problema, para esse tipo de problema? Eu vou selecionar o elemento que eu quero mover. Então, eu vou utilizar a opção Shift V, o atalho Shift V. Esse atalho é a ferramenta Add Slide, onde o meu vértice, eu vou reposicionar o meu vértice, só que a movimentação dele, a orientação dele vai acontecer com base nos elementos onde ele se encontra. Posso fazer isso também com o loop inteiro, Shift V. E agora eu tive todo o meu loop reposicionado sem alterar essa forma diagonal, sem deformá-la como aconteceu quando eu tentei usar apenas a ferramenta de movimento. E agora, falando de mais uma ferramenta nesse menu, a gente tem a ferramenta Duplicate, que ela pode servir para duplicar tanto vértices, quanto faces, quanto arestas. Funciona de forma semelhante ao que nós aprendemos no modo objeto, que é o atalho Shift D. Como vocês podem ver, eu tinha uma aresta selecionada, né, com dois vértices, e com o Shift D eu criei uma cópia desses dois vértices. Aqui com um vértice selecionado, Shift D, tenho agora um vértice solto do meu objeto, e com uma face selecionada e o Shift D, eu tenho uma face solta. É importante lembrar que, apesar de esses elementos estarem soltos, né, do objeto principal, se eu coloco no modo objeto, vocês podem ver que ele ainda faz parte do mesmo objeto. Vocês estão vendo aqui a face, a aresta, o vértice, como ele é adimensional, ele não aparece no modo de objeto. Mas tudo isso faz parte do mesmo objeto. Isso fica claro quando eu utilizo a tecla A para selecionar tudo. Essa ferramenta, né, vai se diferenciar da ferramenta de extrusão, pois ela cria apenas cópias dos elementos selecionados e não mantém esses elementos conectados ao objeto de origem. Mas eu posso utilizar, por exemplo, a ferramenta, a tecla F, né, a ferramenta para criar faces e arestas, para conectar esses elementos ao objeto principal. Como nós já vimos aqui no modo de edição, para alterar a geometria de um objeto, nós selecionamos os elementos que compõem esse objeto, os vértices, as arestas e as faces, e usamos as ferramentas de manipulação para realizar as alterações. Mas existe uma ferramenta aqui no Blender que possibilita que a gente possa controlar não apenas os elementos selecionados, mas também os elementos adjacentes. Essa ferramenta é o Proportional Editing, que nós encontramos aqui na barra inferior. Inicialmente, o Proportional Editing está desligado, né? Nós clicamos nesse botão e aí vão aparecer essas 4 opções. Vamos falar um pouco agora sobre como essa ferramenta funciona. Para mostrar o funcionamento do Proportional Editing, eu adicionei esse plano
aqui na nossa cena. E agora, no modo de edição, vamos subdividi-lo. 9 subdivisões devem ser suficientes. Bom, quando eu seleciono um elemento aqui no nosso objeto e realizo alguma alteração, movendo ele, por exemplo, os outros vértices, por não estarem selecionados, não vão se mover. O que a ferramenta Proportional Editing vai fazer vai ser criar uma zona de influência em torno da nossa seleção para que os vértices não selecionados possam ser manipulados também. Vou mostrar isso aqui, habilitando a ferramenta, né? Colocando em Enable. E agora, quando eu utilizo alguma ferramenta, por exemplo, o G, vocês podem ver que aparece esse círculo que eu posso controlar, né? Posso controlar o tamanho desse círculo com o scroll do mouse. Esse círculo é a zona de influência. E movendo o vértice que eu tenho selecionado, agora vocês podem ver que os outros vértices também vão se mover. Quando eu tenho essa ferramenta habilitada, nós temos aqui um outro botão que controla o Fall Off, que seria o formato, né, o padrão que os vértices adjacentes seguem. Por padrão ele vem no Smooth, né, onde nós temos esse formato, mas se eu mudo, por exemplo, para Sharp, vocês podem ver que a alteração muda completamente. Se eu coloco, por exemplo, em Constant, agora ficou bem mais claro, né? E em Random, nós temos uma ferramenta que é perfeita para criar, por exemplo, superfícies irregulares. Numa situação sem o Proportional Editing, nós teríamos que selecionar os vértices individualmente e realizar as alterações uma a uma. Essa ferramenta já facilita bastante o processo. Existem outras opções ainda no Proportional Editing, que são as opções Projected e Connected. A opção Projected, ela vai agir da seguinte forma. Vamos primeiro voltar para a opção Enable. Vamos dizer que eu esteja vendo meu objeto de frente, com aquele vértice central selecionado, e utilizo o Proportional Editing. E vocês podem ver que esse é o resultado. Agora, se eu tenho a opção Projected habilitada, eu realizo a mesma ação e agora nós temos um resultado completamente diferente, porque essa ferramenta vai levar em conta a nossa visão, né? Já a opção Connected, ela vai funcionar da seguinte maneira. Vamos desabilitar aqui primeiro. Eu vou realizar algumas extrusões aqui, vou alterar a geometria do objeto para poder exemplificar. Com a opção Connected habilitada, a topologia do meu objeto, a geometria, né, do objeto, a distância que os elementos estão uns dos outros, vai ser bem mais determinante no que diz respeito à influência da nossa manipulação. Vocês podem ver, por exemplo, que apesar de esses braços, digamos assim, né, do restante da nossa figura estarem dentro do círculo, eles dificilmente se movem. Diferentemente de quando eu tenho apenas a opção Enable habilitada, que aí nós já percebemos uma alteração bem maior. Isso porque existe uma distância, né? Se a gente for considerar os elementos que compõem o objeto, eles são bem distantes dos elementos que nós temos adicionado, que nós temos selecionados, que no caso são esses. Temos toda essa distância desses elementos para
os elementos que compõem esses braços da nossa figura. E essa foi a explicação sobre a ferramenta Proportional Editing.